Livro do Jogador, Parte 3, As Regras da Magia, Capítulo 11, Magias, Episódio 75, 7 Magias de Nível 1 de Transmutação. Regras do D&D 5e. Uma produção RPG Next. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Regras do D&D 5e. Eu sou o Rafael47 e nesse episódio irei apresentar a você o que o livro do jogador do RPG Dungeons & Dragons 5ª edição diz sobre essas 7 magias de primeiro nível de transmutação, que são magias que vão alterar a realidade. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br/rpgnext ou picpay.me/rpgnext. Então vamos lá. Essas 7 magias de nível 1 de transmutação são as últimas magias da lista do nível 1. A partir do próximo cast, eu começo a descrever para você as magias de nível 2, ok? E antes de eu começar, vale lembrar que as magias de transmutação são magias capazes de alterar a realidade. Elas até podem criar alguma coisa, mas diferente das magias de evocação, que criam coisas a partir daquela magia pura, né? Fogo, eletricidade, veneno, trovão, e assim vai. A transmutação vai tentar manipular as coisas que estão ali diante dos olhos das pessoas. Seja alguma coisa física do corpo de um personagem, seja algum objeto que esteja por perto, o que torna essas magias algo muito mais utilitário no jogo. Então a primeira magia da lista é Create or Destroy Water, que é criar ou destruir água. Nossa, destruir água? Como é que será isso? Então a magia de primeiro nível, transmutação, com o tempo de conjuração de uma ação, o alcance de 30 pés ou 9 metros, componentes verbal, somático e material, e esse material que é consumido durante a magia é uma gota de água, se estiver criando, né? Ou alguns grãos de areia se estiver destruindo. E a duração dela é instantânea. Vamos lá. Você pode tanto criar quanto destruir água. Então, como é que funciona para criar água? Você cria 10 galões de água limpa. Um galão tem mais ou menos, para arredondar, 3 litros, tá bom? Então você cria mais ou menos 30 litros de água limpa dentro do alcance da magia, desses 9 metros, em um recipiente aberto. Alternativamente, a água pode cair como chuva em um cubo de 9 metros dentro do alcance. Então você consegue espalhar essa água e fazer cair igual uma chuvinha ali, nesses 9 metros por 9 metros por 9 metros. E aí, o que vai acontecer? Você pode, eventualmente, extinguir chamas expostas na área, apagar o fogo. Agora sobre a parte de destruir água. Você destrói também até 10 galões de água, que são 30 litros, de um recipiente aberto dentro do alcance. E além disso, você pode destruir, se quiser, um nevoeiro em um cubo também de 30 pés, 9 metros por 9 metros por 9 metros. O que não me parece ser uma coisa muito interessante, porque se você destrói um nevoeiro dentro desses 9 metros de cubo, o nevoeiro, depois de um tempo, vai ocupar aquela área e vai voltar a ficar tudo enevoado, né? Então não me parece tão útil assim. Mas é claro que o nevoeiro não vai, imagino eu, preencher aquela área que acabou de ser destruída, né, imediatamente. Então, pode ser que durante um combate, alguma coisa no meio do nevoeiro onde prejudica a visão de todo mundo, pode ser que limpar essa névoa seja uma boa, né? E aí, em níveis superiores, quando você conjurar essa magia usando um espaço de magia de segundo nível superior, você pode criar ou destruir 10 galões de água adicionais, ou o tamanho do cubo aumenta em 5 pés, que é 1,5 metro para cada nível do espaço acima do primeiro. Então você pode escolher se você quer aumentar o volume de água ou se você quer aumentar a área da magia. E se você gostou dessa magia, saiba que apenas os clérigos e druidas são capazes de conjurá-la. Próxima magia se chama Expeditious Retreat,
que é o recuo acelerado, uma tradução, né? Também de primeiro nível, transmutação, com tempo de conjuração de uma ação bônus, olha só que legal, né? Aquela ação mais rápida. Alcance pessoal, ou seja, self, tem que fazer em você mesmo, no personagem. Componentes verbais e somático. E a duração é concentração até 10 minutos. Essa magia permite que você se mova a um ritmo incrível. Quando você conjura essa magia e a partir de então, com uma ação bônus em cada um dos seus turnos até a magia acabar, né, até acabar a concentração ou passar os 10 minutos, você pode realizar a ação de disparada. Então lembrando, o que é disparada? Que é dash, né? Você gasta a sua ação e aí você pode usar novamente o movimento. Isso é fazer disparada. Se você está fazendo a disparada com uma ação bônus, então imagina, você se moveu, usou ação bônus para fazer disparada, então você pode se mover novamente e ainda você tem mais uma ação. Essa ação você pode fazer novamente a disparada se você quiser. Ou seja, você está se movendo 3 vezes mais. Por isso que se chama recuo acelerado. Geralmente essa magia ela vai ser muito útil para o conjurador fugir ou até às vezes se ele quiser alcançar algum inimigo lá na frente, no campo de batalha. Vai saber se não é um louco que gosta de ir para frente, né? E quais são as classes capazes de conjurar essa magia? Feiticeiros, bruxos e magos. A próxima magia se chama Feather Fall, que é queda suave. Esse feather é pena, então é tipo queda como se fosse uma pena, uma queda suave. Também uma magia de primeiro nível, transmutação, com tempo de conjuração de uma reação, que você realiza quando você ou uma criatura até 60 pés, ou seja, 18 metros, cair. Tempo de conjuração, uma reação, então repare que é uma reação, ou seja, o personagem só pode fazer essa magia como uma reação, quando não estiver no turno dele. E essa reação é reação a algum evento. E qual que é esse evento que tem que ocorrer? Né? Tipo um trigger, um gatilho. Acontece alguma coisa e aí ele pode fazer essa magia. Então essa reação ela pode ser utilizada quando você, o personagem no caso, ou uma criatura que estiver até 60 pés de você, ou 18 metros, cair. De repente, pum, caiu no buraco, caiu no alçapão, caiu num penhasco, certo? Então, o alcance da magia é de 60 pés, porque você só pode ativar ela em alguém que esteja até essa distância, ou em você mesmo. Componentes verbal e material. Então, não tem somático, o que é raro, né? Poucas magias não têm a necessidade de movimentar uma mão para poder fazer alguns gestos. Então essa aqui é só verbal e material. E o material é uma pequena pena ou penugem similar. E a duração é de 1 minuto. Então dá para você fazer a queda suave em você ou em uma criatura até 18 metros de você que acabou de cair por 1 minuto. Então talvez esse 1 minuto seja o suficiente para não acontecer nada, né? Mas vamos descobrir aqui, ó. Escolha até 5 criaturas caindo. Olha só, então já melhorou o texto. São até 5 criaturas caindo. Dentro do alcance, então incluindo você, pode ser você e mais 4. A taxa de descendência de uma criatura caindo é reduzida para 18 metros por rodada, até o fim da magia. Se a criatura aterrissar antes da magia acabar, ela não sofre nenhum dano de queda. Pode aterrissar em pé e a magia termina para essa criatura. Então, o problema é se a criatura de repente caiu de uma montanha, de um penhasco muito alto. E aí ela tá caindo em baixa velocidade, vocês concordam que ela vai estar no alto ainda? E aí depois de 1 minuto ela vai voltar a cair em alta velocidade e vai se esborrachar lá no chão? Então essa magia ela só vai ser útil para distâncias que não sejam tão altas assim. Então vamos fazer um cálculo aqui, ó. Imaginando que uma rodada dure 6 segundos, então 18 metros por rodada vai ser percorrido nesses 6 segundos. 1 minuto tem 60 segundos, que são 10 rodadas. Logo, se o seu personagem estiver caindo a uma altura de 180 metros, essa magia é supimpa. Se ele estiver caindo a uma altura de 200, 250, a magia já parou de funcionar quando ele atingiu 180 metros e aí ele voltou a cair em queda livre. Então, tome cuidado aí em usar essa magia, né? Às vezes não vai salvar ninguém. Bom, e quem é que pode conjurar essa magia? São os bardos, feiticeiros e magos. Mais uma magia agora chamada Goodberry. Good é bom,
berry é tipo semente ou fruto, né? Seria um bom fruto, ou uma boa frutinha. É uma magia de primeiro nível de transmutação, com tempo de conjuração de uma ação. Alcance é o toque, componentes verbal, somático e material. E o material é um raminho de visco. E a duração é instantânea. Até 10 frutos aparecem na sua mão e são infundidos com magia pela duração. Então não é que você precisa tocar, é que a magia vai acabar saindo na mão do personagem. Uma criatura pode usar sua ação para comer um fruto. Comer um fruto restaura 1 ponto de vida e um fruto produz nutrientes suficientes para sustentar uma criatura por um dia. Nossa! Ou seja, o restaurar 1 ponto de vida é bom, é ok. Mas a pessoa não precisar comer mais nada o dia inteiro por ter comido um frutinho desse, caramba, aí sim eu vi vantagem, hein? Muito forte essa magia. O Erevan, na aventura A Mina Perdida de Phandelver, sustentou a galera nas viagens ali pela Costa da Espada por causa desses frutinhos mágicos aqui. E aí, os frutos perdem o seu potencial se não forem consumidos dentro de 24 horas da conjuração dessa magia. Claro, para que, de repente, ninguém possa ficar fazendo fruto, acumulando sacas e sacas de frutos para depois, sei lá, ficar distribuindo esses frutinhos para todo mundo e ficar comendo, ganhando pão de vida. Então é uma forma de equilibrar, né, o poder da magia dentro do jogo e evitar esse tipo de hack, né, que o pessoal gosta de fazer às vezes e tentar encontrar as falhas no sistema, né? Não, olha só, passou 24 horas, não comeu o fruto deixa de ser nutritivo magicamente. É isso. E quem é que pode fazer esse tipo de magia? São os druidas e os patrulheiros, os rangers. Mais uma magia agora chamada Jump, salto ou saltar. É uma magia de primeiro nível de transmutação, com tempo de conjuração de uma ação. O alcance é o toque, componentes verbal, somático e material. E o material é uma perna de gafanhoto. Coitado, bicho. Duração de 1 minuto. Vamos ver. Você toca uma criatura, a distância de salto dessa criatura que foi tocada é triplicada até a magia acabar. Uau, que legal. Ou seja, a altura do salto está vinculado à força daquela criatura, ao valor de força. Então, quanto mais forte for a criatura, mais alto, tanto para cima quanto para frente, ela é capaz de saltar. E com essa magia, vai triplicar a distância, tanto para cima quanto para frente. Olha só que fantástico. Então, nunca se sabe. Às vezes voar é mais fácil, né? Sair voando por aí é mais fácil, mas para uma magia de primeiro nível, saltar pode ser bastante eficaz. E as classes capazes de conjurar essa magia são druida, patrulheiro, feiticeiro e mago. Uma outra magia se chama Longstrider, que é passos longos. Alguém lembrou aí de Senhor dos Anéis? Ah, que saudades. Então é uma magia de primeiro nível de transmutação, com tempo de conjuração de uma ação. O alcance dela é o toque, componentes verbal e somático, e o material é um pouco de barro. A duração é 1 hora. Então, você toca em uma criatura e o deslocamento do alvo aumenta em 3 metros, que são 10 pés. Ou seja, 2 quadradinhos ali no tabuleiro, até a magia acabar, até acabar essa hora. É isso, magia aumenta a velocidade e deixa a pessoa mais ágil. Em níveis superiores, quando você conjurar essa magia usando um espaço de magia de segundo nível ou superior, você pode afetar uma criatura adicional para cada nível do espaço acima do primeiro. Interessante. Então você fez ali no segundo nível, você pode afetar 2 criaturas. E até o 5º nível, que é útil, né? Você afeta 5 criaturas. Interessante, legal. Lembrando que criatura pode ser o seu próprio personagem, então ele pode se tocar, né? E as classes capazes de conjurar essa magia são bardos, druidas, patrulheiros e magos. Por fim, a última magia se chama Purify Food and Drink, que é purificar comida e bebida, que também foi traduzido como purificar alimentos. É uma magia de primeiro nível de transmutação e também ela tem a tag, a marcação de ritual. Significa que se você fizer ela com 10 minutos a mais do tempo de conjuração dela, ela não vai consumir um espaço de magia do personagem. Então, o tempo de conjuração é uma ação, o alcance é de 10 pés, que são 3 metros, componentes verbal e somático, e a duração é instantânea. Então, toda comida e bebida não mágica dentro de uma esfera de 5 pés de raio, que são 1,5 metro de raio, centrada num ponto à sua escolha, dentro do alcance é purificada
e se torna livre de venenos ou doenças. Um bom exemplo para isso, para essa magia ser utilizada, pode ser extraído do seriado do Game of Thrones. Então imagina lá que você tem ali uma mesa farta de comida que foi ofertada por um rei e você está desconfiado de que ali pode ter comida envenenada. Então, se você tiver uma oportunidade de fazer essa magia assim que ninguém possa ver, né? Porque componente verbal e somático, você está fazendo gestos. A não ser que você faça ali uma enganação ali e fale assim, vou benzer aqui a comida para, né, eu sou religioso, estou fazendo uma benção aqui, sabe? Na verdade, você está fazendo a magia para purificar o alimento, para garantir que você e seus amigos vão comer aquilo lá e não vão morrer, né? Você pode fazer isso geralmente num lugar realmente que alguém está tentando ferrar vocês. Ou às vezes para poder, de repente, estar no meio de uma floresta que não conhece, né? E quer comer alguma comida e está precisando comer alguma coisa. Bom, purifica a comida e vocês sobrevivem com esse alimento livre de venenos ou doenças. E quem é capaz de conjurar essa magia são os clérigos, druidas e paladinos. Maravilha! Encerrei então a descrição de todas as magias de primeiro nível. Espero que você tenha gostado. Se você tiver dúvidas, envie ela para rafael47@rpgnext.com.br ou escreva no post desse episódio. Lembrando que a minha intenção é acumular essas perguntas e fazer um episódio do Regras do D&D 5e, só respondendo elas para vocês. Não se esqueça de compartilhar esse episódio, continue a discussão desse cast no post também dele. E comente com seus amigos e amigas que não conhecem ou não ouvem podcast para procurarem por RPG Next no Spotify. Porque o Spotify às vezes é muito mais fácil, né? A pessoa já está lá ouvindo música, você fala, você tem Spotify aí? Digita aí RPG Next. Vai aparecer todos os nossos podcasts já publicados desde o início, desde 2015, tá? Vai ser legal porque você pode escolher o episódio seu preferido e falar, ouça esse que eu acho que você vai gostar, tá bom? E não perca o próximo episódio, onde eu irei abordar, claro, que as magias de segundo nível, só que serão 11 magias de segundo nível de abjuração e conjuração. Vamos ver o quão mais fortes essas magias de segundo nível serão se comparadas com as do primeiro. Beleza? Muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio.